começando com oração. Pai amado que está nos céus, oramos a Ti agradecidos por esta rica oportunidade. Estamos aqui dando início a mais uma matéria deste curso básico em teologia, com a alegria também de termos 4 novos alunos para a Tua honra e para a Tua glória. Que Teu Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, abrindo as nossas mentes e corações, para recebermos com alegria, com gosto, com satisfação, a ministração da Tua gloriosa palavra. Fala-nos, Senhor, ministra-nos, aqui estamos dispostos a crescermos mais na graça, a crescermos mais no conhecimento. Glorifica, Deus, o Teu santo nome, nos ajuda em tudo. Somos carentes, somos necessitados da tua bondade. Muito obrigado. Oramos, te agradecemos, entregamos esta classe aos teus cuidados, aqueles alunos que ainda não chegaram. Ó Deus, toma conta deles, ajuda-os a vencer as dificuldades, os bloqueios, os imprevistos que surgem no meio do caminho. Teu nome em tudo seja glorificado. Oramos agradecidos no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Tem vários alunos aqui que estão com dificuldade para entrar. Deixa eu ver aqui. Ok, curiosos. Ok, vamos ver então. Perfeito, meus irmãos. Deixa eu ver aqui. Ok. Maravilha, perfeito. Boa noite a todos, graça e paz, a paz do Senhor. Estamos aqui, graças a Deus, com mais uma preciosa oportunidade em uma nova matéria denominada Síntese do Novo Testamento. Era suposto termos hoje aqui 4 alunos novos, mas acredito que tiveram, ou alguns, né? Pelo menos eu recebi a mensagem, pelo menos de um, estão com a dificuldade de conexão, não estão conseguindo entrar, né? Até rapidamente eu já enviei. Deixa eu ver aqui, tem 3 pessoas na sala, não estou conseguindo ter estranho. 3 pessoas estão na sala. Ok. Estranho. Alguma coisa está acontecendo. Tem 3 irmãos. Deixa eu ver aqui. Esse tem o Arthur, Francisco. Perfeito. Agora sim, agora sim. A minha janela está ocultando, né, a permissão aos alunos. Muito estranho. Isso não... Ok, deixa eu rapidamente então colocar a presença no Arthur e ao pastor Francisco. Perfeito. Perfeito, perfeito. Arthur, boa noite, paz. Boa noite, pastor. A paz do Senhor. Como é que o senhor Tá está? me ouvindo em alto e bom som, acredito. Perfeito. Tô. Pastor Francisco, deixa eu só um pouquinho. Está tendo algum problema que alguns alunos hoje não estão conseguindo entrar. O pastor Francisco está tendo algumas dificuldades de conexão. Ô, Pastor Francisco, me pastor, ouve? talvez o Sim, senhor pastor. coloque. Ah, tá aí, tá? Agora. Tava com um problema de conexão aqui. Está acontecendo com mais 2 alunos que estão mandando mensagens para mim e infelizmente isso acontece. Não é normal. Comigo, então, quando acontece, eu entro em parafuso. Só Jesus na causa. Às vezes atrasa até 15, 20 minutos no início da aula. Mas amém. Meus irmãos, mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor. Estamos um pouquinho Amém. atrasados contra a nossa vontade. Hoje era suposto termos 4 novos alunos, mas por A e B e C razões, algumas eu conheço e outras não. Está aqui conosco a nossa pastora Érica Neves da Silva, nossa pastora, muito conhecida nas redes sociais e também na grande Boston. Ela pertence ao ministério TDM Church, Templo dos Milagres, ali em Malden, Massachusetts. Inclusive estaremos, Deus assim permitido, né? Já postamos no grupo, fazendo uma segunda parte de uma live, permitindo Deus, na próxima quinta-feira, às 8 da noite. Uma live de escatologia bíblica. Se você estiver disponível nesta quinta-feira, né? Não estou aqui vendendo meu peixe, não. Vendendo o peixe do Evangelho. Tá? Se você estiver disponível nessa quinta-feira, no horário das 8 horas, lá no Instagram da pastora Érica, você vai nos encontrar e estaremos então trazendo assuntos muito pertinentes sobre
o assunto de escatologia bíblica. Outro sim, no final deste mês, vocês já viram também o cartaz ali postado no grupo, estaremos com um seminário de escatologia de 3 dias na de Filadélfia em Nagasaki, né? Dirigida e administrada ali pelo nosso evangelista Alexandro dos Santos. Levanta a mão, irmão Alexandro, para todo mundo conhecer o irmão. Isso, tá esse servo de Deus, ele é o dirigente ali da congregação da de Filadélfia. Estaremos então nesse final de mês, dias 30, 31 de maio e 1 de junho ali, para a glória do Senhor. Vai ser a segunda rodada, porque nós tivemos uma rodada no ano passado. Quero apresentar então a pastora Érica Neves. Pastora Érica, por gentileza, e levante a sua mão para que o povo de Deus conheça aí esta serva de Deus, a simpatia transpirando pelos poros. Uma serva de Deus que tem muito abençoado e acrescentado ao reino de Deus. O que nós dizemos para a nossa estimada pastora Érica Neves? O que nós dizemos para ela? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Agora ela gostou, agora ela vai ficar, porque se saísse fraco, olha, tava um risco de ela mudar de ideia, aí vocês iam me colocar no compromisso. Mas seja muito bem-vinda, pastora. Deus lhe abençoe, que a boa mão de Deus continue com a senhora, tem estado, e que nós possamos humildemente contribuir com um grãozinho de areia, né, para o crescimento do seu ministério, né? A gente é pequenininho, mas eu sei que Deus está na frente e vai fazer coisas grandes através da ministração destas aulas na vida não só sua, mas de todos que têm estado conosco ao longo destes meses. Antes de começarmos a nossa aula, uns rápidos esclarecimentos. Eu ainda não tive, infelizmente, as condições de fazer a correção da prova de síntese do Antigo Testamento, porque infelizmente na semana passada, na quarta, para ser mais exato, tivemos a provinha. Na terça eu tive um mal súbito e acabei sendo internado por 3 dias. Estamos aí correndo atrás, estamos com uma situaçãozinha de saúde um pouco chata, mas Deus está na frente, né? Confiamos na bondade de Deus. Então eu fiquei 3 dias na gaiola, né? Na enfermaria de um hospital. Me liberaram na quinta-feira à noite, foi bem complicadinho, mas Deus é bom. Eu sei que vocês têm orado, temos orado uns pelos outros, e eu sei que alguém aí orou pela minha pessoa e Deus teve misericórdia, e na quinta noite já fomos liberados. Assim que quero me desculpar pelo atraso, e eu estarei me comprometendo até quinta-feira já o envio das notas da uma última matéria que nós fechamos, síntese do Antigo Testamento. Outro sim, nós temos hoje dos 4 alunos. Bom, temos 3 alunos, então vamos fazer hoje. Vamos fazer então a segunda chamada da prova no finalzinho de síntese do Antigo Testamento com o irmão Ailson, com o Arthur e com o Alisson Breno. Não está de momento o Joshua. Então ele vai ficar por último, então a gente vai ter que conversar com o Joshua quando ele poderia fazer a segunda chamada. Irmão Ailson, está tudo bem hoje para fazer a segunda chamada? Maravilha. Arthur, está tudo bem para nós fazermos a segunda chamada hoje? Maravilha. O Alisson, se fazemos hoje ou na próxima semana, como é que fica? Hoje? Maravilha. Então fazemos. Não, hoje ou na próxima semana? Eu não entendi a tua mímica. Na próxima semana, pastor, fica melhor. Na próxima. Então vamos fazer melhor. Se o irmão Ailson e o Arthur não se importam, vocês se importam? Fazemos tudo junto na próxima semana? Sim ou não? Irmão Ailson, se importa? Pastor, eu também não fiz a prova semana passada. Perfeito. Aí com mais razão. Então vamos colocar aqui. Eu tinha me passado. Ok. Arthur, se importa fazer na próxima semana? Não, para mim ok, pastor. Ok. Então, Sebastião Gabriel. Maravilha. Sebastião. Me perdoe, Sebastião, foi um lapso meu. Perfeito. Então, será feito na próxima semana. Aí não podemos deixar passar a próxima semana, porque do contrário compromete tremendamente, tá? Então, na próxima semana, perto de 9h40, nós estaremos fazendo então a segunda chamada. Os novos alunos, claro, serão dispensados no finalzinho da próxima aula. Vamos fazer ela um pouquinho mais curta, para dar espaço aos irmãos Ailson, Arthur, Joshua Vasconcelos. Pastor Francisco, me ajude, por favor, contato com o Joshua. Eu acho que ele está um pouco atarefado ou com algum problema de horário. Eu já mandei mensagem para ele, mas eu acredito que ele tem dificuldade devido a corre-corre. Então, próxima aula, Wilson, Arthur, Joshua, Wallison e Sebastião Gabriel, com a segunda chamada da prova de síntese.
E, irmão evangelista Alexandre, não me esqueci nem do irmão e nem do Lucas. É que eu estou, pelo fato que eu fiquei com esse probleminha de saúde, eu fiquei um pouco atrapalhado na semana passada, mas vamos regularizar tudo. Está entrando aí o irmão André Santana e o irmão Victor Miranda. Irmão André, paz do Senhor, irmão André. Paz do Senhor, pastor. Difícil, mas conseguiu. É isso aí. Nosso novo aluno, irmão André Santana. Que nós dizemos para o nosso irmão André Santana? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E está ali o nosso irmão Victor Miranda. Meu Deus, está equipado até as orelhas, literalmente equipado. Olha o sorriso do homem, iluminou a tela. Que é isso, Deus? É isso. Que nós dizemos ao nosso irmão Victor Miranda? Está ali, ó. O que nós dizemos para ele? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu acho que exagerei, ó. Até congelou a conexão do homem. Meu Deus. Até congelou. Mas vamos lá. Tá entrando nossa irmã Évila. Hoje está havendo um probleminha de conexão, um sensível probleminha de conexão. Perfeito. Vamos então dar início à nossa aula. Vamos lá. Deixa eu só fechar aqui a presença de alguns. Isso, ainda estão faltando vários alunos, né? Estão faltando como 1, 2, 3, 4. Amor, faz favor pra mim. Pega aqui meu outro fone pra mim. 4. Não, eu vou pegar o meu de cabo. 5, 6, 7. 8. Estão faltando ainda 8 alunos, mas amém. Felizmente a gente entende que são dificuldades que se colocam no meio do caminho. Uma aluna nova iria entrar hoje, irmã Laila. Até eu quero no final que vocês me ajudem em oração. O pai dela faleceu ontem e foi sepultado hoje no Brasil. Irmã Laila, infelizmente, perdeu o paizinho dela ontem. E ela hoje me mandou uma mensagem dizendo que não teria nenhuma condição de estar conosco. Entendemos perfeitamente. Meus irmãos, vamos então começar a nossa matéria síntese do Novo Testamento. Quantos ainda, por alguma razão, não receberam a sua apostila? Quantos? Minha chegou, hein? Já chegou. Vitória. Mas alguém ainda não recebeu? Ainda ninguém recebeu. Alguém não recebeu? Todos receberam? Perfeito. Para quem não recebeu, acredito que todos receberam. Temos uma cópia em PDF lá no grupo, tá bom? Uma cópia em PDF. Sempre o aluno tem 2 exemplares da apostila em 2 formatos, né? O formato PDF e o formato encadernação. Meus irmãos, vamos então fazer uma rápida viagem em 6 aulas. 6 aulas. Essa matéria ela vai ter finalização no dia 17 de junho. Anote aí. Esta matéria terá 6 aulas. Serão 6 semanas. E o último dia de aula será no dia 17 de junho. Novo Testamento. Vamos então, para fazer uma rápida introdução, né? Como os irmãos já estão habituados conosco, nós não fazemos a leitura de todo o conteúdo da apostila, né? Só lemos as partes mais relevantes, mais importantes, certo? E geralmente nós trabalhamos com um comentário sobre o que estamos falando e procuramos sintetizar ou resumir através dos slides que postamos lá no grupo. Quantos viram lá no grupo que nós postamos um grupo de slides? Isso, salve estes slides, por gentileza, e esteja atento, porque os slides vão lhe ajudar muito na compreensão da matéria e até complementar pontos que na apostila não entramos, porque se escrevermos tudo que devíamos dentro da apostila, a apostila fica uma coisa gigantesca, e esse não é nosso objetivo de cansar ou sobrecarregar vocês. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui algumas rápidas perguntinhas a título de esclarecimento e até mesmo refrescar a nossa memória. Sem mexer na Bíblia, sem abrir a Bíblia, sem consultar o Dr. Google, ok? Quantos livros compõem o Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia? 27. 27. Se são 27, quantos então estariam compondo o Antigo Testamento?
para refrescar nossa 39. 39. Então, afiados, né? Compraram um facão bom lá no Home Depot. Então, 39 do antigo e 27 do novo. Lembram-se o idioma usado originalmente para a redação do Novo Testamento? Vamos lá. Alguém se lembra? Grego. Koiné. Grego Koiné. koiné. Por favor, anote aí. Grego koiné. Porque tem o grego clássico e o grego koiné. O que significa, então, o grego koiné? Alguém se lembra? O grego popular. É o grego do povo. O grego do povo, o grego popular, não o grego, tá, dos filósofos gregos como Platão, Aristóteles e Sófocles. O espaço de tempo que foi usado para a escrita do Novo Testamento. Alguém está lembrado por alto? Põe por alto. A gente estamos aqui para aprender. Ninguém é obrigado a dar uma resposta exata. Alguém tem ideia? O 400 tempo que anos? foi. Do antigo pro novo? Não. O novo. 50 o novo. anos. 50 anos, aproximadamente. Alguns historiadores divergem, vão a 50 a 70. Então, nós ficamos entre 50 e 70 anos. Vamos então à apostila? Então, vocês estão bem, estão se lembrando de vários detalhes. Vamos lá na página 2 da nossa apostila. Novo Testamento. A expressão Novo Testamento, lá na nossa apostila, você vai ver, ó, do grego Kainé de Athek. Isso é exatamente como está escrito no grego. É o nome dado à coleção de livros que compõem a segunda parte da Bíblia cristã. A primeira parte é denominada Antigo Testamento. Seu conteúdo foi escrito após a morte de Jesus Cristo e é dirigido explicitamente aos cristãos. Embora dentro da religião cristã, como tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, são considerados em conjunto escrituras sagradas. Agora preste atenção nesta segunda declaração aqui. Os livros que compõem essa segunda parte da Bíblia foram escritos à medida que o cristianismo era difundido no mundo antigo, refletindo e servindo como fonte para a teologia cristã. Essa coleção de 27 livros influenciou não apenas a religião, a política e a filosofia, mas também deixou sua marca permanente na literatura, na música e na arte. Perguntinha fácil que eu vou fazer aqui agora. O Novo Testamento, ele, sobretudo, né, ressalta, exalta, apresenta aberta e explicitamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aliás, Jesus Cristo, ele é o centro de toda a Bíblia. Por isso que quando estudamos teologia, nós costumamos dizer, e com propriedade, que a Bíblia é cristocêntrica, ou seja, ela gira em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Alguém se lembra o significado deste nome, Jesus Cristo? Vamos lá. Você não é obrigado. Alguns se lembram, outros não. O ungido. Só isso? Parou Salvador por aí? Não. ungido. Salvador ungido. Porque no hebraico é Yoshua Hamashia. Esse termo aparece em torno de 47 vezes no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento aparece Jesus Christos. Christos é o mesmo que corresponde no hebraico Machia ou Messias. Procure ter isso em mente. O nome Messias, que é a tradução em português, seria no hebraico Machia ou Christos no grego, que é traduzido por Cristo. Então, Jesus Cristo é Salvador ungido, né? No hebraico, Yoshua. No grego, Jesus, ou Jesus. Certo? Isso é importante. São pequenos detalhes que devem ser memorizados dentro do estudo do Novo Testamento. Continuando aqui na apostila, terceiro parágrafo. O Novo Testamento é constituído por uma coletânea de trabalhos escritos em momentos diferentes e por vários autores. Em praticamente todas as tradições cristãs da atualidade, o Novo Testamento é composto de 27 livros.
Os textos originais foram escritos por seus respectivos autores a partir do ano 42 depois de Cristo, em grego koiné, a língua franca da parte oriental do Império Romano, onde foram compostos a maioria dos livros que compõem o Novo Testamento. Parece ter sido escrito por volta da segunda metade do século I. Isso quer dizer que até aproximadamente o ano 90, 70, 90, o Novo Testamento ainda não existia de forma completa. Tanto que o último livro da Bíblia, e também o último do Novo Testamento, ele foi fechado no ano 96 depois de Cristo pelo apóstolo João. Os historiadores diferem um pouquinho, né? Uns dizem 42 depois de Cristo, outros 49. Então ficamos com estas duas datas, né? Entre 42 e 49 depois de Cristo. E vocês sabem qual é o livro, o primeiro livro, ou o mais antigo dos livros do Novo Testamento? Do Antigo, fácil lembrar, é o livro de Jó. Nas nossas Bíblias está Gênesis como o primeiro livro, ok? Mas cronologicamente, o livro mais antigo da Bíblia Sagrada e do Antigo Testamento é o livro de Jó, que foi escrito ali por Moisés quando estava entre os midianitas por volta de 1560 a.C. Mas e qual é o livro mais antigo do Novo Testamento? Alguém tem uma leve ideia? Seria o Evangelho de Marcos? Não. Ele é o segundo, por incrível que pareça. Cheguei perto. Pastor, boa noite. Boa noite, boa paz, noite. irmão Alain. Boa noite, rapaz. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Vou só entrando só para dar um comunicado isso rapidinho. A gente não vai poder hoje continuar assistindo a aula, que meu filho chegou agora da rua. Ele caiu com a bicicleta dele, se machucou, a gente vai levar ele no médico, entendeu? Vamos estar em oração pelo seu menino. Como chama o seu menino? É o Jean. Não, mas tá tudo bem. Ele caiu, já viu, esse rala todo, incha dedo, braço, aí vamos levar ele no médico. Tranquilo. Então, eu vou abonar a falta de hoje de vocês devido a essa circunstância, mas assistam depois a aula gravada para não perderem o fio da meada, tá bom? Sem problema. Obrigado pela compreensão. Obrigado pela comunicação. Nós estamos em oração pelo Jean, tá bom? Joia, obrigado. Boa noite. Obrigadão. Tchau. Meus irmãos, preste atenção então. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, é o segundo mais antigo. Mas definitivamente o mais antigo é a carta de Paulo aos Gálatas. Então a carta de Paulo aos Gálatas é o mais antigo livro do Novo Testamento. E o segundo é o Evangelho de Marcos. Bastante interessante, né? Isso quer dizer que a ordem cronológica dos livros da Bíblia não obedece necessariamente à ordem da disposição na lista das nossas Bíblias, né? Para quem se lembra, os que estudaram a matéria de bibliologia, foi o arcebispo, né? O monge inglês Stephen Langton, em 1272, que ele catalogou a Bíblia em capítulos, versículos e colocou-os na ordem que hoje conhecemos em nossas Bíblias. Continuando aqui na apostila, o último parágrafo. Fazem parte desta coleção de textos. Qual é o que constitui o Novo Testamento? Olha só, as 13 cartas do apóstolo Paulo, maior parte da obra, escritas provavelmente entre os anos 50 e 68. Mas seria prudente colocar entre 49 e 68. Eu coloquei 50 porque em um considerável número de livros de história colocam como 50. Porém, analisando profundamente mais de 580 livros de história, o ano 49 ele é o mais apropriado. Então, você pode deixar essa data, porque você vai encontrar até no Google, quando você fizer as suas pesquisas, esse lapso que envolve entre 50 e 68. Mas o mais aceitável é entre os anos 49 e 68 depois de Cristo. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João
narrativas da vida, ensino e morte de Jesus Cristo, conhecido como os 4 evangelhos. Atos dos Apóstolos, narrativa do ministério dos apóstolos e da história da igreja primitiva, além de algumas epístolas universais menores escritas por vários autores, que têm como conteúdo instruções, resoluções de conflito e outras orientações para a igreja primitiva. Por fim, o Apocalipse do apóstolo João. Deixa aqui bater alguns detalhezinhos importantes. Os evangelhos são 4, estão lembrados? São 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4, 3 possuem uma narrativa muito semelhante e parecida, falando do ministério do Senhor Jesus Cristo. Quais seriam esses 3 dos 4 que têm uma narrativa muito parecida entre si, falando da vida e obra do Senhor Jesus? Marcos, Mateus e Mateus, Lucas. Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas. Estão bem lembrados. Na teologia, como esses 3 evangelhos são classificados? Sinóticos. Sinóticos ou sinópticos. Pode ser sinóticos ou sinópticos. Qual o significado desta palavra, sinótico ou sinóptico? Mesmo sentido. Vamos melhorar um pouco o significado. O evangelista Alexandre não está errado, mas vamos melhorar um pouquinho o significado dessa palavra. Quem se lembra? Já quero dar 50 pontos para o aluno que se lembrar. Pronto. Se vocês são movidos por ponto, vamos começar hoje. Semelhantes? Hein? Semelhantes? Vamos melhorar, irmã. Vamos melhorar. Vocês estão a irmã e o evangelista Alexandre estão no mesmo cabo, mas tem uma palavra-chave. Significa ter a mesma visão, pastor. Repita, por favor. Ter a mesma visão. Sinótico significa ter a mesma visão. Está faltando a palavra-chave. Tem uma palavra-chave aí que o irmão Ailson está se esquecendo. Meu Deus. Vocês não estão errados, mas é uma palavra-chave que fecha 100% o sentido da semelhança entre Mateus, Marcos e Lucas. Isso não pode ser esquecido. Uma visão geral, pastor? Vocês estão no mesmo cabo, gente. É o mesmo espírito. Fala do mesmo assunto. Está faltando uma palavra. Aquela palavrinha que fecha tudo. Meu Deus. Os novos alunos não são obrigados a sabê-lo, né? Mas os que estão já um pouco veteranos, parece que escorregaram um pouquinho na palavrinha. 50, gente. Eu vou aumentar para 75. Se o ponto motiva vocês, 75. Vamos lá. Ou melhor, Visão 80. conjunta? Oh, Jesus da glória, 80 para nossa irmã Vanderléia Santana. Irmã, eu sabia, tinha que dar aquele empurrãozinho abençoado. Oh, Jesus. Até me emocionei, irmã Vanderléia, até me emocionei agora. 80 pontos, Jesus da glória. A senhora tem um pé direito, mas hoje a senhora ganhou 2 pés direitos. Visão conjunta. Então, a palavra sinótico quer dizer conjunto ou visão conjunta. Irmã Deli, paz do Senhor, custou, mas chegou. Glória a Jesus, meu Jesus da glória. É assim mesmo, é muita luta, é muita batalha. Então, visão conjunta, importante isso. Vamos lá. Ainda nos evangelhos, isso aqui é importante para nós entendermos a estrutura do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesses 4 evangelistas, quais e quantos dele, repita, quais e quantos desses evangelhos, ou quais são os evangelistas que caminharam com Jesus, conheceram a Jesus e viram a Jesus? 2. Mateus e João. Mateus e João. Olha só. Somente Mateus e João conheceram Jesus, caminharam com Jesus, participaram do ministério com Jesus. Marcos e Lucas, não.
O quê? Não, mas eu não sabia. Ok, estamos aqui para aprendermos juntos. Marcos e Lucas nunca viram Jesus, nunca foram chamados por Jesus, não caminharam com Jesus. Aí a pergunta: como é que eles escreveram com, com tanta propriedade de detalhes a vida e o ministério do Senhor Jesus? Tem uma razão, porque os três sinóticos são muito parecidos, mas somente dos três sinóticos, nenhum deles, que estranho, né? Conheceram a Jesus, mas Mateus. Mateus, desculpe. Dos três sinóticos, só Mateus caminhou com Jesus, foi chamado com Jesus, foi testemunho ocular. Mas como é que se explica que Marcos e Lucas escreveram com tanta precisão? É Como porque se Marcos tivessem. foi discípulo do apóstolo Pedro e Lucas do apóstolo Apóstolo Paulo. Paulo. A senhora já está com ponto, eu não posso lhe dar mais, senão você fica isenta já de começo. Marcos foi discípulo do apóstolo Pedro, que é também conhecido como João Marcos. E Lucas, discípulo do apóstolo Paulo. Fora isto, eles receberam nas suas mãos, ou caíram nas suas mãos, uma grande, farta fonte documentada, chamadas fonte KLMNIP. E, além disso, a tradição oral. Era muito normal eles ouvirem as histórias e começarem a fazer o registro escrito, fora, não é? Fora as documentações que chegaram nas mãos dele. Isso é coisa linda, gente. Isso é coisa de Deus. Além da tradição oral, a tradição oral ela batia, confirmava perfeitamente com uma grande quantidade de documentação que chegou nas mãos desses servos do Senhor. Uma outra perguntinha, aliás, não é uma pergunta, é uma abordagem. Para quem não sabe, na Bíblia, em toda a Bíblia, existem conjuntos de livros que são diferentes em relação à nossa Bíblia que nós temos. Exemplo, no Antigo Testamento, os dois livros, presta atenção, acredito que vocês já sabem disso, alguns não sabem ainda. Os dois livros de Samuel, os dois livros de Reis e os dois livros de Crônicas, no texto original em hebraico, fazem parte de um só rolo. Isso quer dizer que nas Bíblias hebraicas não existe primeiro e segundo livro de Samuel. Só existe o livro de Samuel. Nas Bíblias hebraicas não existe o primeiro e segundo livro de Reis. Não, existe o livro de Reis. Nas Bíblias hebraicas não existe o primeiro e segundo livro de Crônicas. Existe só o livro de Crônicas, porque nas Bíblias hebraicas são apenas um rolo, um só manuscrito. Essa é a única diferença. Nas nossas Bíblias são divididas em dois livros. Nas Bíblias hebraicas é um único livro. A mesma coisa acontece com Esdras e Neemias. Nas nossas Bíblias são dois livros separados, mas nas Bíblias hebraicas é um só volume, um só rolo, Esdras, Neemias. Mas no Novo Testamento também tem algo semelhante. Alguém se lembra? Alguém já leu? Tem algo muito parecido. Tem dois livros que no original do grego koiné, na verdade, são um só. Alguém se lembra? É o 1 Coríntios? Não. Lucas e Atos. Lucas e Atos. Anote aí. Lucas e Atos. No original do grego koiné fazem parte de um único volume, porque é Lucas o seu autor. Muito curioso isso aqui, não é? Ainda que na divisão das nossas Bíblias chega o Evangelho de Lucas, depois o Evangelho de João, e aí pula para Atos dos Apóstolos. Mas no texto original, no grego koiné, é um único volume, Lucas e Atos. Na página 3, vamos lá na página 3. Nem todos esses livros foram aceitos imediatamente pela igreja. Algumas dessas cartas foram contestadas, ou seja, questionadas na antiguidade. Esta forma de questionamento, ou seja, se aquele ou outro livro do Novo Testamento fora considerado inspirado pelo Espírito Santo,
Este nome é chamado de Antilogomena. É um nome grego que quer dizer questionamento ou contestação. Até então, alguns desses livros não eram considerados inspirados pelo Espírito Santo. Então, eles eram colocados na chamada Antilogomena, um nome estranho. Como Apocalipse de João e algumas epístolas universais menores, como segunda carta de Pedro, Judas, Tiago e a segunda e a terceira carta de João. Então, esses livros, até um certo ponto, até um certo espaço de tempo, eles foram colocados ou catalogados como antilogomena, ou seja, questionáveis se eram ou não definitivamente inspirados. Entretanto, gradualmente, eles se juntaram à coleção já existente que era aceita pelos cristãos, formando o cânone do Novo Testamento. Cânone ou cânon? Alguém se lembra o significado da palavra cânon? Inspirado pelo Espírito Santo. Inspirado pelo Espírito Santo. Perfeito. Então, um livro canônico é um livro inspirado ou autorizado pelo Espírito Santo. Perfeito, Wallace. Daqui a pouco o Wallace vai responder mais uma aí que eu vou dar 50 para ele. Qual é a origem da palavra cânon? Alguém se lembra? Cânon. Ela tem uma origem, uma base. Olha que quem estudou bibliologia vai se lembrar. Quem não estudou não é obrigado. A origem da palavra cânon. 50, gente. Se é para mover ponto, só a irmã Vanderléa Santana que por enquanto está lá. Mas daqui a pouco, quando ela vai ter a oportunidade, vai jogar. Meu pastor, Vem de origem régua ou grega. vara de medir? Regra ou O vara modelo. de medir. Ô, Alisson, 50 pro Alisson. Gente, vocês são comprados com pontos, não tem jeito não. Tá lá, 50 pro Alisson. Papai do céu. Pode pesquisar no Google, pastor? Não, Ah, não. tá. O Google daqui, Ó, ó. O as Google respostas daqui. é bom ser rápido, pastor. Se demorar muito Não. é porque está pesquisando. Mas vamos usar, gente, vamos usar de honestidade. O Google daqui de dentro, ó. Então, se demora muito é que O- está pesquisando, pastor. Eu tô desconfiado com isso, Então, entendeu? Então tá demorando. eu já Agora, vou ser mais se é exigente, respondido né? rápido é porque está Vocês vão ter respondendo. 30 segundos para responder. Não Então, mais se tá do que demorando é isso. que está pesquisando. Eu posso pesquisar aqui 30 também, ué. segundos. Não, na próxima não passa. Estou de acordo 100% que eu já estou desconfiado. Vai, então. 30 segundos, gente. Não, vou melhorar. 20 Isso, no tá relógio. certo. Acho Se que em 10 20 segundos não 10 tá responder, ótimo, pastor. passa para outro. Vamos lá. Então, cânon vem da palavra cana, vara de medir. Continuando, olha só, continuando. Outros livros, como o Pastor de Hermas, a Epístola de Policarpo e as de Inácio e as de Clemente, primeira e segunda de Clemente, circularam na coleção antiga de livros que era aceita por algumas comunidades cristãs. Porém, esses livros foram excluídos do Novo Testamento pela igreja primitiva. Mas acredite, esses livros foram aceitos pela Igreja Católica Ortodoxa. Anote aí, Igreja Católica Ortodoxa, que é a Igreja Católica do Oriente, que não aceita o Papa de Roma, mas aceita o Patriarca de Istambul. Então, estes livros são chamados de deuterocanônicos. Eles estão dentro das Bíblias da Igreja Católica Ortodoxa. Curiosamente, apesar do cânon do Antigo Testamento não ser aceito uniformemente dentro do cristianismo, católicos, protestantes ortodoxos, gregos, eslavos e armênios divergentes quanto aos livros incluídos no Antigo Testamento, os 27 que formam o cânon do Novo Testamento, olha que interessante, foram aceitos quase que universalmente dentro do cristianismo, pelo menos desde o século III. As exceções são o Novo Testamento da Igreja Ortodoxa da Etiópia, por exemplo, que considera autêntico o Pastor de Hermas, século II, e a Peshitta, Bíblia da Igreja Ortodoxa Síria, utilizadas em muitas igrejas da Síria, que não incluem o Apocalipse de João na lista de livros inspirados. Deixa eu abrir aqui um comentário, isso aqui é muito curioso. Eu tenho essa Bíblia chamada
Peshitta. Você pode pesquisar lá no Amazon, ela tem em português, tem em inglês, tem em espanhol. É uma das melhores traduções da Bíblia, baseado no seu original. Mas sabe qual é a grande curiosidade da Bíblia Peshitta? Não contém o livro do Apocalipse. É o único problema. Tem 67, 65 livros, mas exclui o Apocalipse. Estranho isso, né? É devido a essa situação da sua aceitação pela Igreja Ortodoxa da Síria, mas é uma das melhores traduções a título de pureza, baseado nos originais do hebraico e aramaico do Antigo Testamento e do grego koiné. Peshitta, está aqui na apostila, Peshitta. Só olhar na apostila, Bíblia Peshitta. Se você quiser adquirir, vai lá no Amazon, tá lá, Bíblia Peshitta. O único probleminha é que não está incluído o livro do Apocalipse, tá bom? Tá ali na Pastor, apostila. Sim. mas mesmo não tendo o livro do Apocalipse, o senhor recomenda? Pela pureza da tradução, irmão. Só o irmão abrir e começar a ler o texto vai perceber uma diferença muito grande. Muito grande. Eu já leio, né, os originais há 50 anos. Pode acreditar ou não. Desde os 15 anos de idade eu já leio os originais no hebraico, grego e aramaico. E quando você abre a Peshitta, você fica surpreendido. Ele chega a 98, 99% de pureza. Lembramos que as traduções da Bíblia é muito difícil você encontrar a 100% perfeita. Não existe a 100% perfeita. Mas graças a Deus que o Espírito Santo, né, ele guiou, orientou a muitos homens, tradutores. Se tá ali, a irmã Évila colocou lá na telinha, obrigado, Peshitta, isso. Você vai encontrar no Amazon em português, até pelo menos mês passado. Eu recomendei para 2 pastores, estão amando, amando, amando. O único probleminha, repito, não contém o livro do Apocalipse. Há uma nova pastor, edição. Mas por que não contém? Porque a Igreja Ortodoxa da Síria, o que eu acabei de falar aqui na apostila, se a senhora observou o que eu acabei de falar, está aqui na apostila. Ela, a seu tempo, isso foi no século III, ela rejeitou o livro do Apocalipse, questionando a sua autenticidade. Isso era um pouco normal até o século IV, né? É interessante, né? Quando nós estudamos a história das traduções, houve muitíssimo questionamento. Qual livro e qual não era inspirado pelo Espírito Santo? Porque havia um grupo de critérios, né? E uma vez que esses critérios eles não eram seguidos ou encontrados, era normal o descartar daquele livro como autenticamente inspirado pelo Espírito Santo. Isso foi até o terceiro, quarto século. No quinto século depois de Cristo para frente, já mudou os critérios e aí se descobriram cópias de cópias de cópias de cópias de cópias da Bíblia que foram confirmando a inspiração do Espírito Santo. Só para os irmãos terem uma ideia, só para ter uma ideia. Hoje, existem mais de 65 mil pergaminhos de cópias de toda a Bíblia. Eu seria mentiroso e louco dizer que eu conheço os 65 mil, mas mais de 15 mil eu tive a oportunidade com os meus olhos, que a terra não haverá de tragar, de vê-los pessoalmente em vários museus do mundo, né? Já estive no Museu Britânico em Londres, no Museu do Louvre em Paris, no Museu do Vaticano na Itália, no Museu de Alexandria, no Museu de Tel Aviv em Israel. Já rodei 14 museus espalhados pelo planeta, porque eu sou historiador, geógrafo e arqueólogo de formação universitária. Falo isso para a glória do nosso Deus. Entendo essa formação. Eu sou obrigado, ou tenho sido obrigado ao longo da minha vida, fazer essas investigações para ter absoluta certeza do que eu estou falando e ensinando, além de ter uma base escriturística, ou seja, 100% bíblica, também tem uma conexão histórico-geográfica e arqueológica. Ou seja, a Bíblia é um livro muito
maravilhoso. É o único livro da face da Terra que até hoje foi traduzido em 2.587 dialetos e 3.122 línguas. Eu não conheço outro livro tão popular e tão traduzido na face da Terra como a Bíblia Sagrada. Ao mesmo tempo, é um livro odiadíssimo, né? Perigoso para os interesses de alguns povos e partidos políticos. Irmão André ia dizer alguma coisa, eu interrompi, desculpe. Não, sem problema. A questão que o senhor falou que eles não achavam que estava no cano, né? O livro do Apocalipse, não é isso? Pelo menos a Igreja Ortodoxa da Síria, como outras igrejas ali do Oriente, tiveram dificuldade, isso até o século III, entenda isso. A partir do V século em diante, começaram a ser encontradas, através de escavações, novas cópias de cópias de cópias de cópias de cópias de cópias. Existem, meus irmãos, 14 gerações de cópias de cópias de cópias de cópias de cópias dos manuscritos em hebraico e aramaico do Antigo Testamento e do grego koiné no Novo. Então, na medida que as pesquisas e as escavações arqueológicas vão avançando no tempo, é normal que Deus traga à tona coisas que no século III e IV depois de Cristo não eram conhecidas. Como, por exemplo, em 1947, quem se lembra, que eu vou dizer agora vai se lembrar. Em 1947 foram encontrados centenas de rolos no Mar Morto, na localidade de Qumran. A partir de 1947, com a descoberta desses rolos, todos colocados em jarros de barro, né, de argila, por um pastor árabe que estava ali com as suas cabras, as traduções da Bíblia no Antigo Testamento, elas mudam radicalmente para melhor. Eu acredito que nenhum de vocês, posso estar errado, me corrija. Nenhum de vocês tem uma edição da Bíblia antes de 1947. Aqui atrás de mim, tá? Eu tenho 113 Bíblias entre 1544 e 1940. Que isso, pastor? O senhor tem um museu na sua casa? Sou obrigado, né? Porque, repito, eu sou geógrafo, sou historiador, sou arqueólogo de profissão universitária, né? E amante desesperado da palavra de Deus. Então, para eu ensinar o que estou ensinando e tenho ensinado para a glória de Deus ao longo dos últimos 51 anos, eu tenho que ter propriedade daquilo que eu estou ensinando. Do contrário, eu estou ensinando algo que não é verdadeiro, que não é verídico, que é sensacionalista. Mas aqui atrás de mim eu tenho essas Bíblias, e interessante, né? As Bíblias até 1946, elas tinham um formato. A partir de 1948, o formato do Antigo Testamento muda maravilhosamente para melhor, por causa da descoberta desses rolos do Mar Morto em 1947. Vamos então entrar nas divisões do Novo Testamento. Já sabemos que o Novo Testamento tem 27 livros. Ô, pastor, só uma curiosidade, me desculpa. E essas Bíblias, elas são transcritas de 1946 e as outras de hoje? 47. Porque esses rolos de Qumran foram encontrados em 1947. Então, a partir do ano seguinte, 1948, o Antigo Testamento recebe uma mudança radical. Irmã, quando eu digo radical, quando eu for a Boston, eu vou levar uma dessas Bíblias e a senhora vai colocar lado a lado. A senhora vai perceber que é uma mudança radicalíssima. Sobretudo no livro dos profetas maiores e no livro dos Salmos. É uma mudança radical. Só a senhora lendo que a senhora vai entender. Claro, hoje, eu e a senhora, a maioria de nós, temos acesso às Bíblias que passaram a serem retraduzidas a partir de 1948 por causa desses rolos. Mas antes de 1948, 1947, 1945, o Antigo Testamento era outra coisa. Tem nada a ver. Nada. Algumas características básicas, sim, foram preservadas e mantidas, mas 40% do Antigo Testamento sofreu uma mudança radical. Imagina, uma Bíblia que era conhecida de uma maneira e a partir da descoberta desses rolos, o Antigo Testamento muda
em 40%, em frases, em abordagens, em colocações. O novo ficou intacto, não houve nenhuma alteração, ou seja, não houve nenhuma descoberta nova, entende, para o Novo Testamento. Mas essa descoberta ela foi impactante para o Antigo, ou seja, para dentro dos 39 livros da Bíblia. Quando eu for a Boston, eu vou levar um exemplar dessa Bíblia para a senhora ver, colocar lado a lado, a senhora vai entender, né? A antiga tradução de Almeida, de 1945, e as de Almeida que temos hoje. Parece que é outra Bíblia, ainda que as características básicas e principais foram preservadas, mas a qualidade melhorou 150%. Só para ter uma ideia, 150%. Mas isso aí não quer dizer... E será que o contexto, o que querem passar, será que não mudou alguma coisa, não tirou alguma coisa, pastor? Não tirou. Que garante que isso é tudo certo aconteceu? Ao contrário, não tirou. Isso que é importante deixar claro. Não tirou nada, não excluiu nada. Melhorou o nível de compreensão, entende? Porque se usava um português extremamente erudito. Eu tenho que perguntar sobre isso. Não mudou. Interessante, não mudou. Melhorou. Não contradisse em nenhum momento o contexto original, mas deu uma melhor visão, um melhor esclarecimento. Irmão, Jesus fez uma promessa. Qual a promessa que ele fez? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Interessante essa expressão no grego, as minhas palavras não hão de passar. No grego, se lê assim: as minhas palavras não serão em nada alteradas com o passar do tempo. Pelo contrário, à medida que uma boa tradução começa a ser lançada no mercado, isso não altera o contexto em si, mas melhora a compreensão do contexto. Porque lembra-se o que Jeremias, Deus fala a Jeremias, né? Capítulo 1, versículo 12. Eu zelo pela minha palavra para que ela seja cumprida. Então, irmãos, descansem, louvem a Deus, porque a Bíblia é um maravilhoso milagre. Claro que existem as traduções que distorcem o texto bíblico, como a Nova Versão Internacional. Ela é sempre atual, né, pastor? Exato. Mas nós temos aí um conjunto de 15 traduções da Bíblia que são consideradas perigosas, né? Como a NLTH, a nova linguagem da tradução de hoje, a Nova Versão Internacional em português, porque são traduções ecumênicas para serem adaptadas a qualquer religião. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Essa é matéria de bibliologia, mas eu vou dar uma pincelada na próxima aula sobre as traduções perigosas que devemos evitar. Não estou dizendo aqui que você deve jogar fora a sua NLTH ou a sua NVI, mas é só para você colocar lado a lado e comparar com as melhores traduções que temos hoje, né? Em língua portuguesa, temos 3 excelentes traduções da Bíblia. Se você quiser anotar, são 3 em ordem. A ARA, Almeida, Revista Atualizada. Hoje é a melhor tradução da Bíblia em língua portuguesa. ARA, A-R-A, Almeida Revista Atualizada. Depois a ARC 2009, isto é, Almeida Revista Corrigida, edição 2009, ARC 2009. E a terceira melhor tradução da Bíblia em língua portuguesa é a ACF, Almeida Corrigida e Fiel, ACF, Almeida Corrigida e Fiel. Temos outras, como a SC, edição contemporânea, que é da Bíblia Thompson. Temos a Almeida século XXI, a nova Almeida atualizada, mas as 3 melhores pela fidelidade dos textos originais são essas: ARA, ARC 2009 e ACF. E dessas 3, qual que é melhor? A primeira que eu falei, ARA, Almeida Revista Atualizada, ARA, A-R-A, seguida da ARC 2009 e terceiro a ACF, Almeida Corrigida Fiel. E aqui de James, pastor, não é boa? É importante dizer isso aqui, ó. Não é uma contrapropaganda, mas temos que esclarecer.
A Bíblia King James, nos comentários, anote, nas notas de comentário, show de bola, excelente. A tradução deixa muito a desejar. O texto deixa muito a desejar. Nós, inclusive, já fizemos um ofício, uma carta, alguns anos atrás, não criticando, porque eu já trabalhei, não é, no departamento de tradução da Casa Publicadora das Assembleias de Deus nos anos 90, né? Eu sou tradutor juramentado nos idiomas bíblicos, hebraico, aramaico e grego, e eu fiz uma observação sem malícia, só dando um toquezinho. Gente, a tradução da King James está um pouquinho problemática, e ficaram chateados comigo. Eu não, tenho estou sendo sincero, né? Estudo. Vou repetir, a tradução usada nela deixa bastante a desejar. Verdade. As notas de comentário são excelentes, show de bola. Mas cuidado com a tradução, deixa bastante... Mas teria uma interpretação errada no caso, pastor? Foi problema de tradução, eu repito, foi problema de tradução. E eu mandei uma carta humildemente, inclusive eu fiz menção de 17 textos que, na visão de um tradutor, porque eu sou tradutor juramentado, é uma coisa aberrante. E não gostaram das minhas observações. Não foi uma crítica, eu me preocupei. Construtiva, né? Como? Crítica construtiva. Num sentido, sim, ainda que a palavra crítica em si, para como crescer, construtiva... né? Exato, né? Eu fiz uma observação com muita humildade. Falei, irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, mas aí então temos um problema. Tanto que eu fiz um ofício e anexei textos no hebraico e no grego. Eu tenho acesso aos 3 idiomas e realmente não gostaram da minha abordagem. Quem é o senhor? O senhor está sendo um pouco atrevido. Não se trata de ser atrevido. Eu sou hermeneuta. Eu trabalho com isso há quase 51 anos, então me perdoe, irmãos. Aí tem um negócio que não está batendo, e não gostaram, realmente não gostaram. Eu fui, inclusive, até chamado de subversor. E eu não sou isso. Sim. O que o senhor diz da Bíblia do pregador pentecostal? E me permite falar em off, para não sermos muito longos. Todas as Bíblias de estudo têm as suas coisinhas, que temos que usar critérios e pinça. Elas são excelentes, desde que a gente tenha filtro, entende? Existem mais de 200 Bíblias de estudo em língua portuguesa, mas dessas 200, 20% se salvam. Não é crítica, é uma observação. Só 20% se salvam. Mas em off, depois eu falo isso para a senhora. Divisões do Novo Testamento. Já sabemos que o Novo Testamento tem 27 livros, foi escrito em grego, não no grego clássico dos eruditos, mas no grego do povo comum, chamado koiné. Seus 27 livros também estão classificados em 4 grupos. Olha que interessante. Então, o Novo Testamento ele é classificado em 4 grupos. Muito interessante. O Alisson, obrigado. O Alisson postou lá no grupo. O Alisson é tremendo, gente. O Alisson é violento mesmo. É um negócio assim de outro planeta. Ele já postou aqui no grupo, ó. Quem tiver interesse pela peshita, tá lá. Vou abrir aqui rapidinho. Deixa eu ver o preço dessa peshita lá. Eu sei que estava caro até pouco tempo atrás. Tá carinha, tá 75. Mas você que gosta de estudar a fundo as traduções da Bíblia, vale a pena. Só esse detalhe. Não se assuste que não está no livro do Apocalipse. O resto, maravilha. Excelente tradução. Está $75 o Flexibound, a Bíblia. Sim. Ô pastor, na questão da peixeta, que não tem um Apocalipse, qual que o senhor recomendaria que tem todos? E é uma boa... Aí temos um problema, porque não temos disponível no idioma que eu vou lhe dizer. Em português não existe. A peshita é a melhor na qualidade que se aproxima aos originais. Fora a peshita, temos 2 Bíblias que são as melhores da tradução, mas elas não têm disponível em português, que é a Bíblia de Lutero, né, em alemão, e a Bíblia ucraniana.
tanto a de Lutero como em alemão chegam a 99% de pureza. 99. Impressionante. Mas a Peshitta chega a 97,20. 97,20. Tirando, claro, a deficiência de não incluir o livro do Apocalipse. Acho que eu vou comprar essa Bíblia, eu gostei, ué. Eu tenho 5, vou completar a 6ª. Glória a Deus. Aí, quando a senhora começar a ler certos textos, o povo vai ficar com a orelha abanando. Da onde a irmã dele está tirando um texto de melhor qualidade? Aí e tem a na Amazon? Tem, tá aí, tá lá no grupo, tá lá no grupo. O Alisson acabou de postar lá. Ninguém é obrigado a comprá-la. Mas se você quer entrar fundo no estudo da palavra e na comparação das traduções, ela é uma excelente opção. Entenda, só não vai ter o livro do Apocalipse. Vamos lá. Quais são os 4 grupos que é dividido o Novo Testamento? Biografia, história, epístolas, profecia. O terceiro grupo também é chamado de doutrina. Estamos na página 4. Vamos entender um pouquinho de cada um desses 4 grupos que é dividido o Novo Testamento. Biografia, já falamos um pouquinho deles. São os 4 evangelhos, descrevem a vida terrena do Senhor Jesus e seu glorioso ministério. Os 3 primeiros são chamados sinópticos, devido a certo paralelismo que tem entre si. Os evangelhos são os livros mais importantes da Bíblia. Todos os que precedem tratam da preparação para a manifestação de Jesus Cristo e os que se lhe seguem são explicações da doutrina de Cristo. Alguém se lembra significado da palavra evangelho? Vamos lá. Essa é fácil, gente. Boas novas. Boas novas. Boas novas. Boas notícias. Perfeito. Então, os 4 evangelhos, eles estão catalogados como livros biográficos do Novo Testamento. Biográficos porque falam da vida e ministério do Senhor Jesus. História é o livro de Atos dos Apóstolos. Registra a história da igreja primitiva, seu viver, a propagação do evangelho, tudo através do Espírito Santo, conforme Jesus prometera. Anote aí. O livro de Atos dos Apóstolos, até a década de 50, ele era conhecido como Atos do Espírito Santo. Eu tenho várias Bíblias entre 1884 e 1956, e é interessante, quando você vai lá no livro de Atos, está lá, Atos do Espírito Santo. A partir da década de 60, os editores decidem mudar para Atos dos Apóstolos. Claro, antes disso, no inglês, no francês, no italiano, em outros idiomas, você encontrava Atos dos Apóstolos. Mas algumas traduções em espanhol, português e francês decidiram usar a nomenclatura de Atos do Espírito Santo, que não está de todo errado. Isso é apenas uma visão editorial, mas faz sentido, porque o livro de Atos, ele tanto traz os atos dos primeiros apóstolos, como também os atos do Espírito Santo, promovendo o nascimento, o crescimento e o desenvolvimento da igreja primitiva. Aí vemos as epístolas, é a terceira categoria. São 21 epístolas ou cartas. Vão de Romanos a Judas. Contém a doutrina da igreja. Agora, importante essa palavra, doutrina. A palavra doutrina vem de um termo grego que aparece 61 vezes em todo o Novo Testamento grego, que é didache. Alguns dizem didache, mas a pronúncia correta no grego é didache. E a palavra didache no grego, ou didache, que é traduzido ao pé da letra como doutrina, quer dizer ensino puro e original das Sagradas Escrituras. 43 são as doutrinas bíblicas, para quem não sabia ou não sabe. 43. Aí temos a soteriologia, a doutrina da salvação, a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo,
A escatologia, a doutrina dos últimos dias, dos últimos acontecimentos. Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mordomia cristã, que é a doutrina do uso dos bens, talentos que Deus tem dado a cada um de nós e à igreja de Cristo, tá? Então temos um grande conjunto de doutrinas. Temos a amartiologia, doutrina do pecado. Algumas dessas doutrinas estaremos estudando neste curso básico. Você que já está estudando conosco há alguns meses, você que está entrando hoje, e vamos estudar também, quem se animar, né? Tiver café no bule, né? E força e garra no médio e no bacharel em teologia também, algumas dessas doutrinas serão estudadas. Então, as epístolas, elas trazem o quê? O conjunto do estudo de todas estas 43 doutrinas. Vamos entender como elas se dividem, as epístolas. 9 são dirigidas a igrejas. Importante isso aqui, ó. Vai de Romanos à segunda carta aos Tessalonicenses. 4 são dirigidas a indivíduos. Da primeira epístola de Timóteo a Filemon. 1 é dirigida aos hebreus cristãos. 7 são dirigidas a todos os cristãos indistintamente, de Tiago a Judas. Importante ressaltar alguns detalhezinhos. Por exemplo, nessas 21 epístolas, 13 são de autoria do apóstolo Paulo. Repito, dessas 21 epístolas, 13, sendo 40% do Novo Testamento, de autoria do apóstolo Paulo. Como é que eu sei que Paulo é o seu autor? Por causa das suas introduções. Paulo, servo e apóstolo chamado por Jesus Cristo, ou Paulo, servo de Jesus Cristo. As introduções são muito semelhantes. Agora, começa com saudação. Isto, as saudações são muito interessantes, elas são muito parecidas. Mas observe que a carta aos Hebreus, durante vários séculos, sobretudo na Inglaterra, França, Alemanha e Espanha, fora tida como de autoria do apóstolo Paulo. Inclusive na King James Version de 1611, a famosa tradução inglesa da Bíblia, aparece The Epistles of Hebrews according to St. Paul, a Epístola aos Hebreus segundo São Paulo. Mas não é verdade, foi uma teoria, foi uma tese, foi um pensamento que prevaleceu por mais de 500 anos no meio da igreja ocidental. A partir do século XVIII, 1745, 1753, a ideia ou a visão de Paulo como autor da carta aos Hebreus cai por terra, por algumas características. Primeiro, a introdução. Não contém uma introdução similar às introduções das cartas paulinas. Segundo, o texto do grego koiné em Hebreus, embora foi usado o grego koiné, mas foi um texto muito erudito, muito polido, quase se aproximando do grego clássico. E a terceira, a argumentação que joga por terra Paulo como o autor da carta aos Hebreus, que lembre-se, Paulo foi fariseu. E quem escreve a carta aos Hebreus tinha um profundo conhecimento do sacerdócio levítico, ainda que os sacerdotes levíticos, né, aliás, além que os fariseus conheciam bastante do sacerdócio levítico, mas quem escreve a carta aos Hebreus parece ser alguém ou que conviveu diretamente. Moisés, pastor? Não se sabe, não se sabe. Só existem duas possibilidades de dois autores que também não temos, nenhum historiador até hoje chegou a uma conclusão: Apolo e Barnabé.
Então seriam os dois candidatos mais fortes. Quando você estuda a vida de Apolo e a vida de Barnabé, vai descobrir que ambos tinham a proximidade muito grande com familiares e pessoas ligadas anteriormente ao sacerdócio levítico. Mas, repito, não dispomos de nenhuma fonte documentada que comprove quem, de fato, foi o autor da carta aos Hebreus. Fica então essas duas hipóteses, mas Moisés, Paulo, fica completamente descartado. Então ainda é uma carta de autor desconhecido. 7 cartas, aqui estamos falando, né, são dirigidas a todos os cristãos, indistintamente. Tiago a Judas. Deixa eu falar aqui uma coisa que a maioria de vocês, acredito, não sabem. De todas as cartas ou epístolas, tem uma, eu acredito que você já teve até uma pulguinha atrás da orelha, que ela traz uma revelação bem curiosa. E eu quero levar vocês a essa carta, a carta de Judas. Deixa eu levar vocês a esta carta. É uma revelação, ali tem uma revelação bem curiosa, e um bom número de cristãos não entendem isso aqui, mas eu vou dizer a vocês que quando você estuda a fundo, você vai descobrir essa curiosidade. Muito interessante. Carta de Judas, ou Epístola de Judas. Vou esperar com que vocês tenham essa carta aberta, essa epístola aberta. Ela é pequenininha, mas ela tem aqui tem um negócio aqui bem interessante. Em 2 versículos. São 25 versículos. Preste bem atenção no que eu vou dizer e você pode comprovar isso. São 25 versículos que constituem a carta ou a epístola de Judas. Porém, tem 2 versículos aí que eu tenho certeza que a maioria não sabe a procedência. Como assim procedência? Haja visto que toda a Escritura foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo e participou então do cânon. Mas tem uma coisa que às vezes nos esquecemos por não estudarmos a matéria bibliologia. A partir do momento que o livro tenha mais de 90% do texto canônico, ou seja, inspirado pelo Espírito Santo, isso quer dizer que aquele livro, ele é considerado o quê? Canônico, ainda que não sejam 100% dos versículos, mas se 90% do livro tiver a inspiração, ele é canônico. Algo acontece de curioso, só para você entender. Na carta aos Gálatas, nas 2 cartas aos Coríntios e na carta de Judas. Por quê? Nesses livros que eu acabei de mencionar, Gálatas, as 2 aos Coríntios e Judas, possuem menção de textos seculares. O quê? A primeira e segunda carta aos Coríntios possuem menção de filósofos gregos. Há 3, 4 versículos no total das 2 cartas aos Coríntios que tem menção de Platão, Aristóteles e Sófocles. Como é que é? Vou mostrar isso a vocês no transcurso do estudo desta matéria. E, olha só, a carta de Judas tem 2 versículos extraídos do livro apócrifo de Enoque. Peraí. Mas é um livro apócrifo. E um livro apócrifo, por regra, não foi inspirado pelo Espírito Santo. Confere? Entretanto, é o que eu acabei de dizer. O critério dos tradutores em dizer este livro é canônico, é inspirado pelo Espírito Santo, um dos vários, são 14 critérios, e um deles, se o livro tem 90% do seu conteúdo canônico ou inspirado, ele é considerado válido canonicamente, ou seja, inspirado pelo Espírito Santo. Quais são os 2 versículos do livro de Judas, ou da carta de Judas, que são extraídos diretamente do livro de Enoque, um livro apócrifo? Olha que interessante. Os versículos 9 e 14. Vamos lá? Versículos 9 e 14. Eu tenho certeza que a maioria aqui não sabia disso. Eu vim saber disso há 45 anos.
fazendo um estudo profundo de bibliologia. Rapaz, eu fiquei muito surpreso, surpreso demais. Versículos 9 e 14, carta ou epístola a Judas, ou de Judas. Olha o que diz lá. Versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Olha só, isso aqui é extraído diretamente do livro de Enoque. Se alguém tiver curiosidade de adquiri-lo, pode fazê-lo. Acredito que até na internet tenha traduções em PDF em português. Eu tenho ele em formato papel, tenho em inglês, tenho em espanhol, tenho em francês, tenho em italiano. É um livro interessante, embora nada inspirado pelo Espírito Santo. Mas por que isso? Como houve esse critério e essa autorização? Os rabinos, a partir do 5º século depois de Cristo, como já falei, eles estabeleceram um critério de 14 regras. E nessas regras eles prescrevem se o livro em si tem 90% de texto inspirado, ainda que possam ser inseridos alguns poucos, ele é considerado canônico. E aqui, em 25 versículos, não é? Em 25 versículos, 2 versículos não correspondem nem a 10%. Então, o livro de Judas é considerado canônico, embora 2 versículos foram extraídos do livro de Enoque. Alguém está me entendendo, gente? Esse critério é super interessante. Versículo 14. E destes profetizou também Enoque. Olha só, é o mesmo Enoque lá de Gênesis 5:21, sim senhor. Tá? E deste profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Anote aí, Enoque é o primeiro profeta do do Antigo Testamento, perdão, desculpe. É o primeiro profeta do Antigo Testamento. O segundo é Noé. Mas o primeiro profeta do Antigo Testamento é Enoque. E ele está profetizando o quê? O retorno de Jesus Cristo com a igreja glorificada, dando encerramento ao período da grande tribulação aqui na terra. E aí confirma-se isto lá em Zacarias, capítulo 12 e capítulo 14. Nós vamos falar sobre isso no live na quinta-feira, né, a partir das 8 da noite, né, a convite da nossa estimada pastora Érica Neves. Se você tiver disponibilidade, não tiver compromisso, na quinta-feira, né, não estou aqui vendendo peixe não, mas se você quer entrar fundo um pouquinho, né, nesse texto, nessa questão da escatologia, você terá essa oportunidade na quinta-feira, ou se você estiver na área de Nagataki e não tiver compromisso na sua igreja, já postei lá no grupo, 30, 31 de maio e dia 1 de junho. Quem não tem compromisso nesses dias e quer nos dar alegria da sua presença ali na Filadélfia de Nagataki, todos são bem-vindos. Fiz mal, evangelista Alexandre? Se eu fiz mal, me perdoa. Certinho, pastor. Está todo mundo convidado. Isso, mas quem não tiver compromisso nas suas igrejas. Se você tem compromisso na sua igreja, fique quietinho quiser viajar lá. Também, se quiser viajar de longe, tiver compromisso nas suas igrejas, fica à vontade. Vai ser bem-vindo. Isso, tá? Mas se você tiver compromisso, fica quietinho, não sai da sua igreja não, para não dar problema, né? Para não criar conflito. Vamos avançar então? As últimas 7 epístolas, está aqui, ó, são chamadas de universais, católicas ou gerais, apesar de 2 delas, a 2ª e 3ª de João, serem dirigidas a pessoas. Anote aí, a palavra católico ou católica quer dizer universal. Que alguém pensa que o nome católico é um nome herético, pecaminoso. A Igreja Católica Romana que roubou este título dos originais do grego koiné. Na verdade, pastor, né? Se for olhar, nós somos católicos apostólicos, só nós somos romanos. Exatíssimo. Olha só, nós somos católicos e apostólicos, mas não somos romanos. Anotou aí? Nós somos pastor que heresia, não é heresia não.
a Bíblia no grego koiné fala exatamente assim. Nós somos católicos, ou seja, estamos no mundo inteiro e somos apostólicos, seguimos o credo dos apóstolos que aprenderam da parte do Senhor Jesus Cristo. Só que não somos romanos, né, que é outro assunto que a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Perfeito. Profecia. Está aqui a última categoria que é classificado, ou que são classificados os livros do Novo Testamento. É o livro do Apocalipse ou Revelação. Trata da volta pessoal do Senhor Jesus à terra e das coisas que precederão esse glorioso evento. Nesse livro vemos o Senhor Jesus vindo com seus santos para, letra A, destruir o poder gentílico mundial sobre o reinado da besta. B, livrar Israel que estará no centro da grande tribulação. C, julgar as nações. D, estabelecer o seu reino milenar. A palavra apocalipse vem da palavra grega apokalupsos, que quer dizer revelação ou manifestação visível. As Bíblias em inglês trazem o título Revelation, revelação, tá? Tanto Apocalipse em espanhol, o Apocalipse em inglês, como Revelation em inglês estão corretos. É tudo uma questão de tradução. Na página seguinte, a página 5, se você olhar com muita atenção, a gente não vai entrar em detalhes. Está ali uma tabelinha muito interessante, não é? Mostrando o período, as datas mais aproximadas, segundo os historiadores, o acontecimento histórico marcante, o registro e a publicação de todos os 27 livros do Novo Testamento. Olha que coisa interessante, né? Aí nós estamos colocando na ordem das nossas Bíblias, né? Mateus teve o acontecimento histórico principal, o nascimento de Jesus. Marcos, Jesus no templo aos seus 12 anos. Lucas, o batismo de Jesus. João, a crucificação. Aí vai a conversão de Paulo. Depois a primeira viagem missionária, uma cronologia bem resumida para vocês terem uma ideia de como funcionou tanto os períodos, datas, acontecimentos históricos, o registro e a publicação. Em qual livro foi publicado todos esses acontecimentos? Virando a página, você vai ver a continuação, né? Envolvendo a partir do ano 65 depois de Cristo, para você ter uma ideia da situação no tempo e no espaço. Biografia, já falamos alguma coisa, né? Mas é importante deixar isso aqui bem claro, né? Os 4 evangelhos são provavelmente os livros da Bíblia mais lidos e usados. Seu conteúdo é muito importante, pois nos dá a genealogia, a vida e o ministério de Jesus. Os evangelhos foram escritos por 4 autores diferentes. Diz-se que todos viveram durante o tempo de Cristo. Aqui nós digitamos tempo, mas é tempo. Pelo menos 2 deles tiveram contato com Jesus, já falamos. Os discípulos Mateus e João. Cada autor tem um tema diferente, mas ainda que os temas não sejam os mesmos, os evangelhos falam de um único personagem, Jesus. Via de regra, muita atenção aqui, os livros sobre a biografia de pessoas célebres que vêm das nossas mãos relatam de início o nascimento do personagem e em suas últimas páginas a sua morte, encerrando-se assim a história. Nos evangelhos, porém, encontramos nas primeiras páginas o relato do nascimento do supremo personagem sobre todos os aspectos, e nas últimas páginas, a esplendorosa notícia do Cristo redivivo, do Cristo que, tendo vencido a morte, que agora está à destra do Pai, intercedendo por nós. Agora, preste atenção aqui em algumas coisinhas que já falamos no estudo da matéria Os Evangelhos, mas aqui, para alguns que não passaram por esta matéria, vale a pena a gente fazer aqui uma importante recapitulação. Por exemplo, quando lemos o Evangelho de Mateus, junto com Lucas, vamos descobrir coisas um tanto curiosas e até surpreendentes, tais como: é muito comum, escutem isso, é muitíssimo comum
nas encenações, nas apresentações teatrais de Natal, né? Nas peças de Natal, serem apresentadas a vida do Senhor Jesus. Quem já participou de uma apresentação teatral de Natal na sua igreja ou em outra igreja? Quem já participou? Quem já viu? Certo. Agora, tem um detalhezinho que, por alguma razão, e eu sei por quê, tá? Eu vou dizer por quê. É que não se estuda o evangelho de Mateus e e Lucas. Mateus e Lucas em conjunto. Quando não se estuda os dois evangelhos, Mateus e Lucas, dentro de um só conjunto, porque eles se casam, pum, é normal que você vai fazer uma narrativa que não corresponde à história bíblica verdadeiramente. O que eu estou me referindo? É normal nessas peças de Natal você ver o seguinte, ó, a apresentação do nascimento de Jesus, a chegada dos reis magos, vamos voltar aqui a fita. Jesus na manjedoura, é o primeiro ato da peça, estão me acompanhando? Segundo ato da peça é a chegada, a anunciação aos pastores. E o terceiro ato da peça é os reis magos entregando os presentes aos pés de Jesus. Nas peças de Natal, tudo é apresentado como fosse uma única linha no tempo. Alguém já observou isso? Só que isso não é correto. Então o povo aprende, eu tenho aprendido ao longo dos anos, que essa sequência de 3 atos, vou repetir: Jesus na manjedoura, a anunciação aos pastores e Jesus recebendo a visita dos magos e depositando junto a ele os presentes. Então, nas peças de Natal é apresentado em uma única linha do tempo. E o povo dá aleluia, glória a Deus. Não é errado. Só que na linha do tempo está totalmente fora de jogo. A ordem seria essa. A ordem cronológica, segundo você estuda Mateus e Lucas. Presta atenção. Isso é super curioso. Mas por alguma razão, como não se estuda esses dois evangelhos, então é normal, ou se baseia só pela narrativa de Mateus, ou alguns se baseiam unicamente pela narrativa de Lucas. Cronologicamente, como é que funciona? Anunciação aos pastores. É o fato número 1, cronologicamente falando. Os pastores. Segundo fato, Jesus na manjedoura. Terceiro fato, a chegada dos magos. Só que aí tem um grande problemão. Qual é o grande problemão? Escute, a manjedoura e a chegada dos magos entregando os presentes, sabe quanto tempo passou? 2 anos. Mas nas peças de Natal apresenta como uma única linha no tempo. O quê? 2 sequência, anos. Exato. Só que isso é rarissimamente explicado. Eu fui aprender isso quando eu participei de uma peça de Natal quando eu tinha 14 anos, numa igreja batista. Aí eu fiquei assustado. Que negócio é esse? Eu tinha 14 anos e comecei a estudar a fundo, historicamente, a sequência cronológica. Aí eu fiquei chocado. Por que isso não é ensinado? Porque a igreja batista, a igreja presbiteriana, os metodistas estudam a fundo o cenário biográfico, cultural e histórico da vida de Jesus. Aí você entende que a coisa não é assim. Ou seja, não é passado uma visão cronológica para o povo de Deus. Você conhece essa visão cronológica quando estuda os evangelhos e o contexto do Novo Testamento. Alguém sabia disso ou não? Não. É curioso isso. É curiosíssimo. Mas quando você estuda o contexto histórico e cronológico, aí você vai colocar os fatos no seu devido momento. Ô, pastor. Mas, só para ver se eu entendi. A questão do acontecimento lá com os reis veio dar o presente para Jesus depois de 2 anos? Aconteceu 2 anos depois da manjedoura.
Mas aí teve a situação que o rei queria matar, né, Jesus? Sim, mas Jesus não. Pastora Érica pergunta: Jesus não estava no mesmo lugar? Não. Sim, não estava isso no que eu mesmo ia te lugar. perguntar. Não estava no mesmo lugar. Oh, que interessante! Jesus não estava no mesmo lugar. E no teatro sempre mostra no mesmo lugar, né? Jesus nasceu em Belém. Mas aonde Jesus recebeu os presentes? Vou deixar vocês pesquisarem. Nazaré. Olha, vou deixar vocês pesquisarem. Isso aqui é interessantíssimo. Rapaz, o primeiro aluno que me deu a resposta. Não, pastora, tranquilo. Esse aqui é o objetivo da nossa escola: despertar a curiosidade e levar os alunos a uma pesquisa. Cafarnaum, pastor? Hein? Cafarnaum? Só o irmão pesquisar, que o irmão vai ter a resposta aqui, ó. Na ponta da língua. Galileia. Ó, preste atenção. Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Então, alguma coisa aconteceu no meio do caminho. E aí, no meio do caminho, está o momento que Jesus recebe os presentes. No Egito, quando desceu para o Egito? Faça a pesquisa. Eu vou dar 75 pontos ao primeiro aluno que me disser. Belém? Não, ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Mas o evento acontece no meio do caminho. E quando você estuda Mateus e Lucas em conjunto, você descobre. A maioria não sabe disso ou não percebe isso. Outra curiosidade que também o texto bíblico nos revela. Quantos são os magos que trouxeram os presentes? A Bíblia não fala, só fala dos presentes. Olha, a Bíblia não fala. Eu já vi peças de Natal em igrejas evangélicas, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Deus e Amor, e até Igreja Presbiteriana, que me deixou muito surpreso, colocando lá os 3 magos. Verdade, eu também. Mas não existe nenhuma narrativa bíblica que fala de 3. E até dá nome deles. Belchior, Baltazar. Opa, a Bíblia não dá os seus nomes. Nem a história paralela fala dos seus nomes. Sabe qual é o problema? Isso é uma tradição católico-romana que aterrizou no meio de algumas igrejas evangélicas. E elas abraçaram como fosse um fato histórico e verídico, e até bíblico, mas não é. Anote aí, a palavra mago, que a Bíblia traz lá em Mateus, no grego é magi, M-A-G-I, que a tradução que Almeida trouxe é mago. Mas a palavra mago, pelo grego, magi, M-A-G-I, quer dizer astrônomo, estudante das estrelas. E no tempo que Jesus nasceu, sabe quando Jesus nasceu? Alguém sabe, tem uma ideia da data do nascimento de Jesus? Eu já falei aqui a alguns alunos na matéria de os evangelhos. Mais ou menos no mês de abril? Abril do ano 4 a.C. Abril, a data exata, 6 de abril do ano 4 a.C. Jesus nasceu em abril e morreu em abril, que é o mês de E por que eles põem 25 de dezembro, pastor? Vou explicar rapidamente. A partir do momento que a igreja se uniu ao paganismo romano, isso foi debaixo da autoridade do imperador Constantino II, em 313 depois de Cristo. O que acontece nessa data? Constantino II, vou falar bem rapidinho, nós estamos no final já da aula. Constantino II foi um imperador romano de grande importância. Ele estava travando uma grande batalha com um grupo de inimigos. E ele estava em desvantagem. Então ele estava desesperado para levar os seus exércitos a ganhar a vitória. Aí Constantino deu um golpe de mestre. Que golpe de mestre? Não, eu vou contar uma história para os meus soldados e essa história vai ser uma espécie de levantar a moral deles, porque o negócio estava feio. Aí veio Constantino e disse: olha, eu tive uma visão, assim mesmo. Os historiadores todos unânimes dizem isso. Eu tive uma visão. E nessa visão eu vi um símbolo lá pairando no céu. E escrito a seguinte frase em latim:
Hod ognus signas embendum vincita, que no latim quer dizer, com este sinal tu vencerás. E que sinal era esse? A cruz. Aí Constantino ordenou, todos os escudos de todos os nossos soldados e as roupas vão ter bordadas ou impressas uma cruz. Coincidência ou não, depois que todo o exército de Constantino, não é, colocou as suas cruzes, tanto na frente dos uniformes como dos escudos, no dia seguinte Constantino venceu, arrebentando todos os seus inimigos. A partir daí encheu um grande temor no coração dos seus soldados e do Império Romano. E aí Constantino deu um golpe de mestre. Buscou um grupo de cristãos desviados da sã doutrina, chamado a Igreja Apostatada, e propôs a eles o seguinte: eu vou parar de perseguir vocês, a partir do momento que vocês aceitem o seguinte acordo, que os nossos deuses façam parte do seu modo de adoração. Como aquele grupo estava apostatado, desviado, eles não estava crendo cansados, em Cristo mais, né? Entre aspas. Então eles decidiram abraçar o paganismo romano. Isso quer dizer o seguinte: todas as vezes que o nome de Pedro fosse invocado no meio da igreja cristã, estaria sendo invocado o nome de Juno, um deus greco-romano. Todas as vezes que fosse invocado o nome de Maria, seria invocado o nome de Semíramis, uma deusa da mitologia babilônica. Todos os santos da Igreja Católica Apostólica Romana que hoje conhecemos são oriundos, são procedentes dos deuses da mitologia babilônica, grega e romana. Então, a partir daí, começa a base da formação da Igreja Católica Apostólica Romana. Olha só, chegando até os dias de hoje. Eu garanto a vocês que nem 5% dos católicos romanos sabem da origem da sua própria igreja. E ele se atreve a dizer que Pedro foi o primeiro papa, pela distorção daquela tradução de Mateus 16, 18, que diz: tu és Pedro, e sobre Pedro. essa pedra edificarei a minha igreja. Mas a tradução no grego koiné é diferente. Tu és Pedro, ou seja, pedrinha pequenina. E sobre esta pedra, eu, Petrus, então Petrus, pedrinha pequena, mas sobre esta Petra, esse bloco rochoso enorme que sou eu edificarei o que é a minha eclesia, o meu povo chamado para fora. E aí atrevam-se a dizer que Pedro foi o primeiro papa, mas não foi, irmãos. Pedro nunca pisou em Roma, historicamente falando. Oficialmente, o primeiro papa da Igreja Católica foi Linus. Ele sim, mas não Pedro, ok? Vamos falar um pouquinho disso mais adiante. Nossa aula já está chegando ao final. Só quero fechar aqui, tá? Fechar aqui com o cenário judaico do Novo Testamento. Alguém tem alguma pergunta ou dúvida? Nós vamos terminar em 5 minutos a nossa aula. Alguém tem alguma pergunta ou dúvida? De momento, está tudo bem esclarecido? É apenas uma introdução. Gente, tem muito conteúdo para a gente trabalhar em cima do Novo Testamento. Vamos falar então um pouquinho do cenário judaico. Para entender bem o Novo Testamento, aqui na página 7, é importante estudar o judaísmo, pois o cristianismo teve sua origem no judaísmo. Os ensinamentos no Novo Testamento sobre Deus, homem, pecado, salvação, graça, oração, etc., têm suas raízes nas páginas do Antigo Testamento. Nós, cristãos, somos o que somos por causa dos judeus. A primeira igreja a qual foi formada foi uma igreja puramente de judeus. Com o passar do tempo, com a evangelização dos gentios, ela ganha um novo aspecto, um aspecto combinado, misturado, judeus e gentios, mas originalmente enxertado, ali... né? Exato, Paulo fala sobre isso entre capítulo 9 e o capítulo 11 da carta aos Romanos, mas originalmente a igreja nasceu como puramente judaica, e aí com o passar do tempo ela foi ganhando uma aparência de igreja mista a nível étnico, a título racial. Agora observe,
A certa altura da história, foram os judeus obrigados a cessar o sacrifício de animais e começaram a estudar a Torá. O escriba, que era a pessoa que estudava e interpretava a lei, passou a ter grande prestígio entre os judeus. Anote aí, a palavra Torá tem 2 significados. É uma palavra hebraica que quer dizer os 5 primeiros livros de Moisés, conhecidos também como, alguém se lembra? Pentateuco. Pentateuco, excelente, Pentateuco, porque é uma expressão grega, penta, 5, teukos, livros, 5 livros. Mas também a palavra Torá significa lei, e a lei fala do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Perfeito. Até esse ponto, o Templo de Salomão tinha sido o lugar central de adoração, mas depois um novo centro surgiu após o exílio, a sinagoga. Anote aí. O templo sempre foi o centro de adoração dos judeus. Mas a partir do momento que o templo de Jerusalém ele é derrubado, destruído pelos romanos em setembro do ano 70 depois de Cristo, acabou o templo. Acabou então o lugar de sacrifício, de adoração a Deus. E agora, como é que ficou o negócio para os judeus? Eles passaram a adorar, a louvar a Deus nas sinagogas, porque a sinagoga era centro de estudo da Torá. Mas na sinagoga, pela lei, pela Torá, não se podia fazer o quê? Sacrifícios. Essa sinagoga seria uma sala, pastor? Como é que é? Qual que seria uma sala ou uma forma de templo mesmo? A sinagoga é um templo. A diferença do templo judaico original tinha um compartimento específico para os sacrifícios de animais, segundo a lei de Moisés. Mas como o templo fora destruído pelos romanos no ano 70, os judeus ficaram sem lugar de adoração e sacrifício. Mas a partir do 2º, 3º, 4º século depois de Cristo em diante, as sinagogas foram estabelecidas. Na verdade, um pouco depois da destruição, ainda na verdade existia antes, não é, da destruição do Templo de Jerusalém. Então, templo e sinagoga eles existiam paralelamente. Mas com a destruição do templo, a sinagoga ela assume o papel de ser centro de adoração, de oração e de ensino da Torá. A prova que as sinagogas já existiam, nós vemos na 1ª, 2ª carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ministrando em várias das sinagogas nas suas viagens missionárias. Então, deixo claro, sinagoga e templo existiam, sim, lado a lado. Só que depois do ano 70 acaba o templo. E aí os sacrifícios não existem mais. Até o dia de hoje, os judeus não podem sacrificar. Podem louvar, adorar, aprender a palavra, a Torá, mas não os sacrifícios. Mas o 3º templo está a caminho. Vai ser levantado. O material do 3º templo já tem uma organização chamada The Temple Institute. Já está tudo preparado para o levantamento do 3º templo. E nós já sabemos, através do estudo da escatologia, que vai ser o anticristo, que vai promover um acordo de paz entre árabes e israelenses para a reconstrução do 3º templo, aonde? Ali no Domo da Rocha, conhecido como Mesquita de Omar, em Jerusalém, que hoje é território muçulmano. Mas tem um enorme espaço do lado do Domo da Rocha, justo ali será reconstruído o 3º templo, o templo que o anticristo vai promover, repito, o acordo de paz entre árabes e israelenses, e 3 anos depois ele vai quebrar esse mesmo acordo, sacrificando uma porca na tampa da Arca da Aliança no Santo dos Santos. A gente vai falar também um pouquinho disto, né? E vamos falar com detalhes, né? Tanto no live na quinta-feira com a pastora Érica. Pastora Érica, muito obrigado pelo convite. Jesus vai sacudir a Copa da Moreira, né? Nessa quinta-feira, né? E também nos 3 dias de seminário de escatologia a gente vai dar uma pincelada. Mas para fechar a nossa aula de hoje, já passamos um pouquinho do horário, para fechar. Dentro do judaísmo, havia vários grupos religiosos, os mais conhecidos... o parágrafo anterior. Até este ponto, o Templo de Salomão tinha sido lugar central de adoração, mas depois o novo centro surgiu após o exílio, a sinagoga. Ela era também um centro social e educacional da comunidade. Os rabinos tomaram o lugar dos sacerdotes. Então, hoje, não existe um sacerdócio. Está parado, mas vai voltar
com a reconstrução do templo. Existem o quê? Os rabinos, que estão à cabeça das sinagogas. E eu fecho aqui com este parágrafo. Dentro do judaísmo havia vários grupos religiosos. Os mais conhecidos eram os fariseus e os saduceus. Os fariseus constituíam o grupo mais influente nos primeiros anos do Novo Testamento. O nome fariseu vem do verbo parashá, que significa separar-se. Eram tradicionalistas e a lei era de grande valor para eles. Então nós paramos por aqui neste parágrafo, continuaremos então na próxima aula. Mas não vou deixar vocês quietinhos não, vou deixar aqui trabalhinho de casa. Aonde está o trabalhinho de casa? Finalzinho da apostila, vamos lá? Finalzinho da apostila, isto. Você vai ver que temos um grupo de exercícios. Calma, não vai ser tudo de uma vez só não, senão dá indigestão cerebral. Vamos devagar. Temos aí, ó, síntese bíblica do Novo Testamento, exercícios gerais. Assinale com X entre os parênteses correspondentes a alternativa que julgar correta. Então, nós temos aí 25 questões, mas só vamos fazer para a próxima aula 10. E a gente vai corrigir da número 1 a número 10. Detalhe, tem partes que ainda não estudamos. Mas como a apostila é pequenininha, então nossa sugestão, ó, estude a apostila, passe as páginas, estude lá nos slides, que facilimamente, você vai encontrar respostas. Então, da questão 1 a número 10, somente. Da 1 a 10 para a próxima aula, dia 20. Anotaram aí? Da número 1 a número 10. Vamos corrigir da 1 a 10 e aí o restante a gente vai empurrando para as demais aulas. O objetivo é você ler o conteúdo da apostila, que não é tão grande, não é tão extenso, não é tão difícil, é um texto fácil, leve, quero acreditar que sim, certo? E os slides ajudam a você compreender melhor cada uma dessas perguntas. São 10:09. 2 perguntas para terminar. Se temos aqui algum aluno com dúvidas, perguntas, 2 perguntinhas. Se tem alguém com alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade. 2 perguntas, porque o tempo não queremos deixar passar mais tempo. Em silêncio sepulcral. Qual é o nome da cidade, professor? A irmã vai pesquisar e vai me dar resposta. Ai, irmã Gleice Kelly sempre faz pergunta difícil, né? Essa é uma delas. Pastor, mas a gente tem que saber, ué. Mas a forma de saber é pesquisar. Onde os magos encontraram Jesus? Foi em Belém. Oh, tem certeza? Vamos lá. Em Belém ele nasceu. Mas não foi em Belém. Sério? Yep. Estude. A resposta está entre Mateus e Lucas. E aí você vai descobrir. Outra segunda pergunta, se temos. Então eu tenho que ler Lucas ainda. Em Mateus, eu li Mateus está falando isso. Mas tem que estudar isso com atenção. Então fala onde estão os capítulos. Eu estou dando os 2 livros. Mateus tem 28 capítulos. Lucas tem 24 capítulos. Pastora Érica está dando ali uma deixa. Ela já está atenada. Mas eu não vou falar aqui não. Vocês estão vendo ali na tela, ela já está dando uma deixa. Oh, meu Deus. É Galileia. Tá? É só estudar, gente. Se você já leu Mateus... Quantos pontos? 75 para quem acertar. O primeiro que me jogar na aula como abrir. Eu sei que vocês são gulosos por ponto, por isso que eu estou jogando a isca para pegar o peixão. Gente, terminamos então por hoje a aula. Deus, pela sua palavra, falou alguma coisa ao seu coração nessa noite? Amém. Não falou. Certeza, pastor, amém. Que coisa séria, não falou. Meu Deus, vamos lá. Eu acho que estou enxergando mal. Deus falou alguma coisa ao seu coração através da ministração dessa palavra ou não? Vamos lá, com certeza. Amém, glória a Deus. Eu já estava preocupado. Senão a gente. ou alguém ia orar aqui por mim, ou
ou eu fazer o apelo. Irmãos, Deus sempre nos ministra e nos surpreende da melhor maneira que a gente menos imagina. Meu muito obrigado a todos que puderam estar aqui conosco, irmão Ailson, essa camiseta me dá o endereço, senão eu vou ter que chegar com todo respeito e carinho à sua esposa. Minha irmã, me dá o endereço, por favor, porque sua esposa anda muito bem vestida e eu quero ficar um pouquinho parecido com ele. Deus abençoe, irmão Ailson, muito obrigado. Evangelista Alexandre, Deus abençoe. Sebastião Gabriel, muito obrigado. Pastor Francisco, Victor, continua nesse gás aí que temos ainda muito a caminhar juntos. Irmão Joel, irmã Évila, deu tudo certo hoje, vai continuar dando certo. André, muito bom ter tu aqui em nosso meio. Um prazer, só foi o começo. nosso. Irmã Deli, tranquila, que Deus, Jesus está no barco. Irmã Vanderlé Santana, Deus lhe abençoe. Irmã Flávia Pitola, pita bastante, né? Graças a Deus. Ricardo, Deus abençoe. Lucas, irmã Cleice Kelly, Arthur, Jonathan, pastora Érica, até a quinta-feira, pastora Érica. Quem puder, quinta-feira, a partir das 8, lá no Instagram da pastora. Pastora Érica está jogando os cartuchos dela. Calma, pastora. Vai ser tudo revelado. Tudo que está oculto vai vir sendo revelado. Irmã Angélica, irmão Victor Freire, muito obrigado. Deus os abençoe. Deus abençoe a todos. Vamos terminar uma palavra de oração. Evangelista Alexandro, fechando essa noite com a palavra de oração. Até quinta-feira eu estarei já liberando as notas da última prova de síntese do Antigo Testamento, tá? E na próxima aula, os alunos que eu aqui vou mencionar: Ailson Ferreira, Arthur Xavier, Joshua Vasconcelos, Wallison Breno e Sebastião Gabriel já venham preparadinhos para a prova de síntese do Antigo Testamento. Vai acontecer perto das 9h40 da noite. Uma provinha super fácil, 7 questões apenas, tá bom? Então vai acontecer 9h40, tá? A nossa aula vai ser um pouquinho mais curta para dar oportunidade a esses irmãos, e os outros irmãos, claro, vão se desconectar da conexão. O irmão Vitor está perguntando se a gente vai dar o link, né, do live com a pastora Érica. Com certeza nós vamos, a pastora Érica vai passar para nós o link, a gente vai compartilhar aqui no grupo, e é dentro do Instagram da pastora Érica Neves. Evangelista Alexandro, despedindo-nos com a palavra de oração. Paz do Senhor com os irmãos, oremos a Deus, Pai, nós te damos graça porque o Senhor é bom. Obrigado, Jesus, pelo privilégio e oportunidade de estarmos mais uma vez aprendendo da tua bendita palavra. Aleluia. Obrigado porque o Senhor tem, Senhor, nos inspirado, abriu nossos ouvidos espirituais, o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. Continua abençoando o teu servo, Senhor, que está ministrando, Senhor, a tua palavra aos nossos corações, dando saúde, vitória, dando força, guardando ele, Senhor, em sua casa em todo o tempo. Abençoa cada aluno, aqueles que não puderam vir por algum motivo. Ó Pai, o filho do nosso irmão, Senhor, que acidentou, guarda o Senhor, guarda aquela família, guarda aquela casa. Aqueles que não puderam vir por causa de trabalho, aqueles, Pai, que estão desanimados, o Senhor possa estar despertando-os, ó Pai, agindo com poder e graça, Senhor, para que eles possam despertar para aprender a tua palavra. Continue conosco, dando força, saúde e vigor para a glória do Senhor. Dá-nos um resto de semana abençoado, para a glória do Senhor de sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. No máximo, em 1h, não se esqueça, estaremos postando aqui o link desta aula que foi gravada ao vivo. Então, se você quiser rever, né, esta aula, dentro de 1h vai estar postado aqui o link. Aí você fique à vontade, clica lá dentro e vai abrir lá no nosso canal do YouTube. Nosso lema para terminar tudo, nosso lema: seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que
eu diminua e a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, beijão no coração de vocês. Próxima terça, dia 20, estaremos aqui de volta. E os irmãos que vão fazer a segunda chamada, não se esqueçam, 9h40. Muito obrigado. Deus os abençoe. Ótima terça, abençoada semana. Que a bondade do Senhor acompanhe a todos vocês. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém.